que estão para adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estamos na casa dos irmãos, que, para a glória de Deus, o casal que tem nos recebido lá foi um casal que Deus preparou uma porta lá em São Bartolomeu, em Ouro Preto. Quando eu estava chegando, subindo a escada aqui, o pastor estava falando, né? O Flávio estava falando sobre a questão das famílias, dos missionários, as pessoas que estão morrendo, que estão sendo perseguidos em outros países. Não é tão longe não, tá, irmãos? Não é tão longe não. Justamente lá em São Bartolomeu, é uma cidade que não tem igreja evangélica nenhuma, tá? O pastor foi lá, o pastor Isaac, comprou um sítio, botou uma igreja na casa dele, os nossos irmãos católicos, com toda amor e carinho, foram lá e quebraram a casa dele, expulsaram ele de lá, e ele recuou, e ainda hoje não tem uma igreja lá. Em outubro agora, no ano passado, nós fomos lá viver o evangelismo lá em São Bartolomeu. Na volta para cá, meu carro quebrou. Normal, a guerra espiritual é assim mesmo. Voltamos lá semana passada e ficamos lá uns 9 dias com os irmãos que tinham acabado de se batizar, casaram, se batizaram e estão felizes. Hoje, justamente hoje era dia da ceia, primeira ceia deles. A irmã católica, fervorosa, agora está ceando a ceia do Senhor, deixou a hóstia de lado. Aleluia! Glória a Deus! Mas um local carente da oração, carente do evangelismo, carente de missões, porque é local onde não tem igreja, é local de missões. Né? Nós vamos lá dar um suporte a ter evangelismo, mas tem locais ainda no Brasil que não tem igreja. Cerca de 10 mil vilarejos, Prefeito Flaviano, não tem uma igreja sequer. Aqui pertinho, locais perto. Nós temos locais onde não tem igreja, Peixe Verde, e algumas localidades aí que são oriundas de pomeranos, né? Fomos chamados para fazer o evangelismo ali no Luiz Martins, e ali só tem pomerano e outra religião lá não tem igreja. Tem umas 3 famílias lá que são crentes. Essa família mesmo na qual nós estávamos, a igreja mais próxima onde eles estão reunindo é cerca de 30 quilômetros, quase daqui lá dentro da continental. Então eles vão para Roça Brava, né? Mas estão indo com felicidade e vemos um tipo de alegria, porque nós estamos vendo que Deus está operando milagres. Mês passado nós fomos lá, como eu falei, e a gente estava indo para o evangelismo. Na verdade, a gente estava indo voltando para a igreja. Vou ler o texto. E um senhor saiu correndo atrás da gente. Rapaz, esse cara vai bater na gente, não para não. É terrível, né? Aí ele foi lá e pediu oração, chorando, pedindo oração para esse crente. Como é que Deus faz? E pastor Isaac, falando que o sobrinho dele estava no câncer, nós oramos. Isso foi em outubro, final de outubro. Voltamos lá, perguntei à irmã, e aquele irmão lá? Ela falou, olha, passei lá na casa dele, ele falou que o menino foi curado. Eita glória! O câncer lá na terra de Maria. Todo respeito aos nossos irmãos católicos, mas Deus precisa fazer milagres aonde há necessidade, aonde não tem igreja. Ninguém quer ir, porque pregar aqui é muito fácil. A gente tira do nosso bolso, mesmo botar de pedra, gastando R$1.500 viajando de estrada fora, gastando combustível para falar com os irmãos. Porque pregar aqui é muito bonito, é muito gostoso, está nos cartazes aqui, é muito bom. É verdade. Tem mais culturado aí que tem 2, 3 pessoas cultuando dentro de casa sozinho, esperando os irmãos para ir lá e não vai ninguém visitar, fazer uma visita. Mas vamos ligar minhas palavras, abre aí tua Bíblia nos Apóstolos, capítulo 9, vamos falar dos versículos para a meditação da igreja de maravilha! Os missões, vamos falar do missionário. Apóstolo Paulo. Oh, glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem vai chamar a missionária aí vai entender por que só. Chamada poderosa.
Meu Deus. Chamada apostólica. Atos 9, versículo 15, diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Repita comigo. E eu lhe mostrarei. Quanto deve padecer pelo meu nome. Vamos essa noite. Glória a Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, antes de ser chamado apóstolo, ele era um judeu fervoroso, um religioso fervoroso. E um dos maiores perseguidores da igreja são os fervorosos. Seja qualquer for a religião dele, ele vai ser um perseguidor nato. Por quê? Porque ele vai defender a tua versão de fé. Isso é natural. O apóstolo Paulo, ele defendia o judaísmo de forma ferrenha, a ponto dele pedir cartas para perseguir os judeus que já estavam sendo perseguidos, que estavam em fuga. Mas ele não estava satisfeito, missionário claro, de ver os seus inimigos fugirem. Ele queria ir atrás de matá-lo. E parece que Deus, ele gosta dessas coisas, porque quando o inimigo se levanta, parece que é Deus colocando uma isca, porque quando o inimigo vai atrás, Deus quer bater. Mas Deus não queria bater o Saulo para matar. Deus queria bater Saulo para converter. E tem momento que Deus permite a tragédia para converter, para transformar, para libertar. E a prova disso é um monte de cadeia cheia de filho de crente, filho de pastor, de missionário, irmão, presidente do ciclo de oração. Você vai lá na cadeia e pergunta: quem é filho de crente? Que 90% nos encarcerados é filho de crente, filho de pastor. E é um perigo para nós, que nós temos que abrir nossos olhos, porque a maior visão do diabo é colocar os nossos filhos na cadeia, botar os nossos filhos na droga, na prostituição, na criminalidade. Eu particularmente vi dessa passagem aí meio triste da minha vida, na qual o diabo quase nos colocou debaixo de 7 palmos de terra, mas Jesus Cristo é aquele que dá vida com abundância. Tira para provar que a mensagem é verdadeira. Ele liberta, ele salva e ele batiza no Espírito Santo. Ele poder para fazer algo. De repente você está chorando por um filho, por um marido, por uma filha, por uma jovem, por uma neta, e Deus, ele é o mesmo ontem e hoje, e ele é o Deus do eternamente. Ele pode libertar, ele pode buscar, ele pode salvar, ele pode ir lá naquele prostíbulo, ele pode ir lá naquele Mandela, ele pode ir naquela boca e resgatar, ele pode mudar, ele pode libertar, ele pode ir lá no tribunal do crime, vestido, lavado, remido com sangue de novo, e a palavra do poder, a verdade. Só quem crê, glorifica a Deus com palavras nessa noite, porque ele está aqui. A Bíblia diz então que Saulo vai. Quando Saulo vai, a Bíblia vai dizer que ele vai ter um encontro à luz. E não é coisa mais gloriosa quando a luz, ela vence as trevas. E neste exato momento, pastor Isaac, o próprio Jesus vai como luz. Ei, Malaquias 4:2 vai dizer: mas para os que creem no Senhor, nascerá o sol da justiça. Aí o próprio sol da justiça vai lá encontrar com Saulo. Meu Deus, não bastava um meio-dia, um clarão, um fulgor de luz. Vai encontrar com ele. Ele vai cair e vai dizer: quem é? Quem és tu, Senhor? Ele vai dizer: sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegue. A Bíblia vai dizer que aquele Saulo que estava perseguindo agora, ele vai deixar de perseguir e vai ser perseguido. Faz parte, hein? Faz parte. A gente que vivia do outro lado, depois quando começa a ser crente, os amigos viram as costas, a família abana a cabeça, chama de maluco, mas faz parte.
A Bíblia vai dizer que Saulo agora ele vai estar na casa de um homem chamado Ananias. Um homem chamado Judas, e a Bíblia vai dizer que Deus vai chamá-lo a levantar um profeta chamado Ananias. E esse Ananias agora vai lá na casa deste homem para falar com Saulo, para profetizar para ele. E eu acho lindo que Saulo, ele era um camarada que ele não vislumbrava na chamada. Porque a Bíblia vai dizer que Saulo, depois que ele teve um encontro com Jesus, ele já vai direto para o jejum, ele já vai direto para a oração. 3 dias de jejum e oração Deus já tinha revelado a ele. Eita glória! 3 dias. 3 dias. Tem gente que já tem 5 anos, 10 anos, 20 anos de crente e não sabe para que foi chamado. Não sabe para que está aqui, não sabe por que largou a saia, não sabe por que largou o biquíni, não sabe por que largou a bermuda. É por isso que tem gente que desvia hoje, amanhã já está no caminho do Flamengo, já está com tatuagem, já está com bermudão, já pinta o cabelo porque não sabe por que mudou. Só ele sabia que Deus tinha chamado ele para uma grande obra. É por isso que o Ananias vai lá, olha, Jesus chega para o Ananias e fala para ele que ele é um vaso escolhido. Ele vai pregar para judeu, rei e para profeta. É uma chamada diferente. É uma chamada apostólica. Meu Deus! É uma chamada diferencial. Ele vai pregar para judeu, para gentil e para rei. Para cumprir isso tudo, só apóstolo, só o missionário. Missionário dá trabalho, hein? É Jesus! E a Bíblia diz que ele agora, cheio de vontade, vai começar a pregar. Mas o pessoal não vai querer ouvir. Porque vai falar, olha, o perseguidor está vindo aí, vamos embora. É igual quando o traficante da rua aceita Jesus. Quando o dono da boca aceita, ninguém acredita. Todo mundo foge. É muito bom, muito gostoso. Ele um crente aí, está aqui conosco, nosso irmão, está visitando, está na igreja tal. Mas quando entra o traficante, todo mundo treme. Quando entra o assassino, todo mundo bate as coisas. Por quê? Porque fica com medo, será que ele veio matar? Será que ele veio roubar? Assim é quando é o Saulo. Saulo entrava nas igrejas, todo mundo corria, todo mundo fugia. Só que eu acho lindo que o Saulo agora já estava começando a ser provado. Aonde ele vai, era usado pelo diabo. Ele fazia medo, ele fazia terror. E nada mais justo agora do que o povo não acreditar. Não acreditava que agora Saulo, ele estava convertido. Você lembra quando você ficou Jesus? Ninguém acreditava que você ia ser crente. Você lembra quando você largou o biquíni, largou os baile funk, largou ali o baseado, a turma do tráfico, aquele pessoal da bandidagem, o pessoal falou nada. Quando chegar o carnaval, ela vai voltar. Quando chegar o verão, ele não vai aguentar. Já tem mais de 12 anos que tem um pessoal falando aí que nada. Quando chegar o verão, ele larga, mas já está frustrado que o sol está aí quente e a gente está aqui coberto. Tem um povo que não vai acreditar, tem um povo que vai fugir, mas o Espírito Santo continua libertando o pessoal daqui. Que vale a pena ser fiel. A Bíblia diz que Saulo agora ele vai pregar, mas ninguém quer ouvir. E logo em seguida há uma grande perseguição, porque o perseguidor vai ser perseguido. Meu Deus! Ele vai fugir. Interessante que quando ele foge, em vez de ele ir para os apóstolos, a Bíblia vai dizer que ele vai dar uma passadinha na Arábia. Ele vai ter um particular com o Senhor da igreja. Tem muita gente que quer ser missionário, mas não quer dar uma passadinha na Arábia. O que é dar uma passadinha na Arábia, irmão Júnior? É ter um encontro com Jesus no deserto. Meu Deus! Ter um encontro com Jesus no deserto é o principal para quem quer ter uma chamada missionária. Porque fazer missões parece que virou uma coisa natural, ficou muito bonito. Hoje todo mundo fala que é missionário. Todo mundo hoje que não quer, de repente, o pastor Isaac, pastor Flávio, que não quer executar uma função eclesiástica, ele fala que é missionário. Eu não vim aqui ofender ninguém, não. Eu só vim aqui falar a verdade. Tem muita gente que não quer se chamar de diácono, não quer se
Jesus Cristo é o exemplo daquele que executa uma grande chamada pelo caminho certo. Após Jesus ser batizado, a Bíblia vai dizer que Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Perceba que quem leva Jesus para o Espírito Santo, para o deserto, é o Espírito Santo. E algumas traduções a Bíblia vai dizer que ele foi levado ao induzido grego lá, equipado. Equipado significa levar com violência. E tem momentos que o Espírito Santo ele age com violência para que a gente possa entrar no deserto. Tem momentos que o Espírito Santo tem que fechar a porta do emprego. Tem momentos que o Espírito Santo ele pode botar até uma enfermidade. Tem momentos que o Espírito Santo ele pode fazer a família se levantar. Tem momentos que o Espírito Santo pode fazer até uma crise sentimental, uma crise no casamento. Para quê? Para que ele venha me colocar no deserto. Porque ele sabe que eu, pelas minhas próprias pernas, eu não quero entrar em deserto. Eu quero bonança, eu quero 7 palmeiras, eu quero água na rocha. Mas Jesus Cristo ele sabe que o único método de eu entrar no deserto é pelo sofrimento. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus lá no deserto. Oh, e no meio maravilha! daquele deserto, o diabo vai tentar. E na vida do servo de Deus que tem uma chamada para fazer uma grande obra, como a obra do missionário, tem que vencer o diabo. O deserto não é para você padecer, não é para você sofrer. O deserto é para você vencer o teu inimigo, é para você vencer o teu adversário. Eu acho interessante que quando o diabo vai até Jesus, ele vai chegar para Jesus e vai dizer: olha, o que diz essas pedras, se tu és o Filho de Deus? Aleluia! Transforma essas pedras em pães. Como é que é, Satanás? Glória a Deus. Se tu é o Filho de Deus, então você está na dúvida. Se tu é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Meu Deus. Aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, meu Perceba que Jesus vai vencer o diabo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Ela está dizendo isso, irmão Júnior. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Versículo 2, versículo 3. Porque ele levou para o deserto e te fez sentir fome, e te deu maná que nem vossos pais e nem vossos avós o conheceram, para vos dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Perceba que Jesus vai recitar a Bíblia para vencer o diabo. Nessa hora não adianta bater sinal da cruz, nem dar pecado, está repreendido. Você precisa ter a palavra de Deus para vencer o Satanás. Tem muita gente que quer ir para o deserto, mas não conhece a palavra, não gosta de Bíblia, não gosta de ensinamento, não gosta de escola dominical, aí fica difícil. Só quer ficar atrás de campanha, revelação, está recebendo manhã com Deus, vigília. Peraí, isso é bom. Espírito Santo é bom. Poder é bom. O diabo tem que ter palavra. Só que nessa noite tem alguém palavra de Deus para vencer o diabo. Aí o diabo percebeu tá vindo com palavra, né? O diabo conhece a palavra. O diabo está lá na palavra do Gênesis e ele também está lá na palavra do Apocalipse. Então o diabo conhece a palavra. Aí o diabo vai dizer: mas peraí, também está escrito. Derriba-te daqui para baixo, que ele dará a ordem aos seus anjos. Meu Deus, o diabo vai usar a Bíblia para Jesus, vê se pode. Como é que esse campo ele é ousado? E o diabo usou a Bíblia para o diabo, imagina para mim e para você. Tem que estar atento, tem que estar esperto, que tem muito falso profeta vindo com Bíblia, vindo com revelação, e é o próprio campo. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: olha, não pensará no Senhor teu Deus. Por quê? Porque Jesus sabia que o diabo estava querendo tentar Jesus com a palavra. Aonde estava isso, irmão Júnior? Salmo 91, versículo 11. Porque ele dará ordem aos teus anjos para que te provem todos os teus caminhos. Ele te sustentará com as mãos para que não tropece com os pés.
pedras. Em pedra. O diabo citou o Salmo 91, versículo 11 para Jesus. Lança isso daqui para baixo. O que está escrito? Perceba que o diabo estava usando a Bíblia. E não era mentira não, era verdade. É, Jesus. Mas Jesus sabia que não podia tentar Deus. A Deus não se tenta. Meu Deus, o A Deus não se tenta. Aí Jesus vai falar, não tenta ser o teu Deus, Satanás. Para trás de mim o diabo partiu em retirada. Porque Jesus venceu a palavra e nessa noite. Porque que vai vencer a palavra, vai vencer a palavra. E vai cumprir a chamada da palavra dessa noite. A Bíblia vai dizer que Paulo vai para o deserto. Quando ele tem esse período de intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, e Jesus começa a revelar as coisas do oculto e escondido, aí ele vai se manifestar aos apóstolos. Meu A Deus. Bíblia vai dizer que agora Barnabé pega Paulo e leva até os apóstolos. É. Porém, a Bíblia vai dizer que no capítulo 9, versículo 30, de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos vão enviar Saulo. Saulo queria fazer missões. Saulo queria ir por todo mundo, ele tinha uma grande chamada. Porém, a Bíblia vai dizer que os apóstolos vão enviar ele para casa. Vão enviar ele para Tarsus. Por que, irmão Júnior? Porque mesmo aquele que tem uma grande chamada, mesmo aquele que foi chamado por uma grande obra, tem que começar em casa. Meu Deus. Começar dando testemunho em casa. Começar evangelizando em casa. Tem uma geração aí que é conhecida no mundo todo. Só anda de avião, só tira foto do lado de avião da TAM, mas na rua ninguém conhece. Na esquina, não, nem na igreja ele aparece. Por quê? Porque ele é o missionário das nações. Mas Paulo, eu gosto de Paulo, porque os apóstolos reconheciam que ele tinha chamada, tinha. Mas ele ainda era neófito, era novo convertido. E o novo convertido deslumbra. Representa no Flávio. O novo convertido, ele acha que vai ganhar o mundo assim de alguma forma. Ele até estava cheio do Espírito Santo, ele até estava cheio, mas ele não entende que ele precisa começar a dar exemplo. Aí os apóstolos vêm para casa, aí ele começa a pregar em casa, começa a pregar na rua, começa a pregar no vizinho, evangelizando a rua, pregar na esquina, e Deus vai começar a forjar o caráter do Paulo. Tem pessoas aqui que precisam dar exemplo dentro de casa, tem pessoas aqui que dentro da igreja rodopia, pula no poder, entrega a revelação, mas dentro de casa dá bom testemunho. Mas nessa noite Deus está mandando começa em casa. Volta a depressão em casa. É espírito, é testemunho pro teu marido, é testemunho pra tua esposa. Fala conosco. A igreja performa até hoje. Na igreja a gente roda, a gente vai na língua estranha, a gente dá mortal pra trás, a gente dá soco no ar igual Pelé. Mas em casa a mulher sabe o cão que ele é. Em casa o marido sabe a Jezabel que ela é. Mas o crente hoje vai entender. Você sabe começar em casa. É dentro de casa que começa o processo da libertação do Glória, glória, glória. Gostava? Judeus, gentios e reis. Ele começa, dá para os judeus, ninguém quer ouvir. Aí agora ele fala, vou pregar para os gentios. Aí Deus vai fazer uma grande obra na vida de Saulo. Só que Saulo, pastor Isaac, a Bíblia vai dizer que Saulo já não começou fazendo carteirinha de missionário não. Meu Deus. A Bíblia diz que lá no capítulo 11 de Atos, quando você pega 11, 12, 13, em diante, vai ter uma grande fome, água, o profeta vai profetizar uma grande fome. E Barnabé vai pegar Saulo e vai levar ele para fazer o quê? Ajuda humanitária. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, levantando uma oferta de mantimento para ajudar as pessoas que estavam passando fome. Aleluia. Meu Deus! O apóstolo Paulo, irmão Júnior, começou como cooperador, Meu Deus. levando cesta básica nas costas. E É. você achando que você é a bonzona. E você achando que você é o bonzão que não pode ajudar o irmão que está do lado, não pode ajudar o irmão com a cesta básica, não pode ajudar o irmão com a conta de gás, com a conta de luz. Paulo vai ser trabalhado, ajudando os irmãos, levando alimento, levando o sustento a quem precisava, levando a comida para quem necessitava, mostrando que até mesmo o apóstolo Paulo começou de baixo.
Ele é obediente a Barnabé. Quando a gente chega no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, já passaram cerca de 20 anos aproximadamente. E a Bíblia vai dizer que Saulo ele vai estar entre os doutores e mestres. Entre quem? Doutores e mestres. Ele estava estudando. Eita glória. Tem uma geração que quer ser missionária. Fala que é missionária. Quer ser consagrada missionária. Mas não quer estar entre os doutores e os mestres. Meu Deus. Não quer estar entre o núcleo da igreja. Não quer estar entre aqueles que têm para oferecer, aqueles que têm para ensinar. Você já viu aquele missionário, aquela irmã, aquele irmão que fala que Deus chamou ele para fazer missão e não aparece na igreja? Meu Deus. Chama para o evangelismo, não vem. Chama para o culto de oração, não vem. Chama para a escola dominical, não vem. Chama para o culto de doutrina, não vem. Quer fazer missão, não. Paulo estava entre os doutores e mestres. Ele estava orando. Para fazer grande obra tem que ter vida de oração. Não adianta dizer que é chamada. Não adianta dizer que foi chamado e não ter vida de oração. A Bíblia vai dizer. Eles estavam orando, jejuando e orando. Estavam servindo. E o Espírito Santo se manifestou. Você quer ver o Espírito Santo se manifestar no meio da igreja? A igreja está orando. A igreja está orando. O Espírito Santo gosta disso. Ele manifesta. Não tem lugar para carne. Não tem lugar para o diabo. Não tem lugar para escândalo. O Espírito Santo se manifesta de maneira sobrenatural. O Pai do Santo nessa igreja, meu Deus, tem jejum, tem propósito. Aonde a igreja ora, aonde a igreja jejua, algo acontece. Pedro estava preso, mas a igreja estava em constante oração. Onde tem uma igreja orando, onde tem um joelho dobrado, onde tem uma lágrima rolando, tem correntes caindo, tem cadeias se quebrando, pessoas são libertas pelo poder da oração. De repente você veio aqui clamar por alguém, por um filho, por um neto, pelo marido, pela noiva, pela namorada, pelo namorado, e nessa manhã está dizendo para alguém: ora, clama a mim, reconhecerei e anunciarei coisas grandes e você está disposto a pagar o preço, você está disposto a aguentar o processo, vai receber a vitória do milagre nessa noite. Salve palmas para Jesus que é. Segundo historiadores, haviam cerca de 1 milhão de pessoas em Antioquia. Aleluia. 1 milhão. Mas só haviam 5 na igreja jejuando e orando. Meu Deus. 1 milhão em Antioquia só tinha encontrado. O Espírito Santo encontrou 5 orando. Meu Deus. Ei, Jesus. Aí eu consigo entender porque tem tanta gente, tanto pouca gente na igreja. A gente se pergunta: meu Deus, por que não vem ninguém na igreja? Meu Deus. Por que ninguém quer aceitar Jesus? Será que a culpa é nossa? Será que a gente está apertando muito parafuso? É muita doutrina? Não, é porque o povo não quer a gente. Ontem eu estava numa cidade lá em Ouro Preto, fomos no aniversário de umas crianças, orar por elas, tá? E em frente à casa do pessoal que nos convidou para a festa, tinha um centro espírita. E toda hora só parecia carro entrando, gente entrando, e não parava. Eu fiquei olhando, e não parava de entrar gente. E aquilo lá lotado, ele falava: rapaz, vem gente até de Belo Horizonte para cá. Meu Deus. Aí a gente pergunta: por que as igrejas estão vazias e os centros espíritas estão lotados? A mocidade, jovens, crianças, todas batendo catabaque, batendo tambor, pros orixás. E a gente aqui pregando Jesus Cristo vivo, o Jesus Cristo que liberta, que as igrejas estão vazias. Por que ninguém quer? Por que nem os crentes querem? Verdade, meu Deus. A gente tem que olhar para essas coisas. Será que a gente está pregando um evangelho genuíno? Paulo fala: olha, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus. O evangelho de Jesus tem que ser poder para libertar. Oh, meu Deus. O
Evangelho de Jesus Cristo tem que ser poder para transformar. Oh, glória, glória, A Etiópia tinha 1000 pessoas naquela cidade, mas eu glorifico a Deus que as 5 almas que estavam orando, o Espírito Santo visitou. Aí eu glorifico a Deus, pastor Fábio, pastor Isaac, missionário Fábio, que pode ter 5 crentes nessa igreja, Jesus visita, pode ter 10 crentes nessa igreja, o Espírito Santo visita, pode ter 1 ou 2, e tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estarei, e nessa noite ele está aqui presente. Quem está pedindo ele, quem está arrupiando ele, dá uma salva de palmas para Jesus, porque ele está aqui nesse lugar em nome de Jesus. glória, glória. A Bíblia diz que das 5 almas o Espírito Santo aparece e fala: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Apartai quem? Parabéns, Saulo. Barnabé e Saulo. Quem é o líder? Quem é o líder? Barnabé. Apartai é Barnabé. Esse é o grande problema. Porque a gente olha e vê o apóstolo Paulo com uma grande chamada, mas ele tem uma liderança, Meu Deus, ele tem um pastor. meu Deus. E a gente tem dificuldades, algumas pessoas não conseguem entender que não importa o tamanho da chamada, da missão, você tem que estar sujeito a alguém, a uma autoridade. E a maioria das pessoas, pastores aqui, não querem estar debaixo de uma autoridade. A gente vê pessoas com chamadas poderosas, pessoas que foram chamadas para uma obra gigantesca, mas não querem se submeter ao seu pastor, não querem se submeter à sua liderança. A Bíblia vai dizer que Deus fala: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Espera aí, apartai-me é o quê? Apartai a mim. Quem está falando? O Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo quer primeiro para ele, Meu Deus! depois para a obra. Não adianta separar o obreiro para a obra sem antes ele ter separado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não me chamar, não me separar, não tem obra, não tem nada que possa ser feita. É por isso que o Espírito Santo diz: aparta para mim, primeiro para mim, depois para a obra. Só que nessa noite está disposto a ser apartado pelo Espírito Santo, para viver pelo Espírito Santo, para ser o Espírito Santo, para puxar o Espírito Santo, para ele vai te enviar para o teu mesmo obra, segundo a República. Muita gente tem tido, é chamado de pastor, de evangelista, de missionário, mas o Espírito Santo não conhece, não tem intimidade com o Espírito Santo mais. Quer entender que precisa ser chamado pelo Espírito primeiro, ter uma grande comunhão com o Espírito, vai fazer uma grande obra. Você pode cruzar os céus, pode atravessar os continentes, pode pregar nos países mais remotos. Se o Espírito Santo não te enviar, esquece. Glória! Quando nós vemos a Bíblia lá em Atos 16, a Bíblia vai dizer que Paulo queria ir para Bitínia, mas o Espírito do Senhor não permitiu. Meu Deus! Oh, glória! Ele queria fazer a obra em uma localidade, mas o Espírito Santo falou: não, eu quero você em todos. Eu fico imaginando Paulo brigando com o Espírito Santo, mas eu tenho que ir lá é mais carente, lá é mais necessitado, mas Deus está falando: vai para Troade. Tem gente que é assim, Deus mandou fazer uma coisa, quer fazer outra, Deus chamou para uma obra, quer meter a mão em outra, e quem mete a mão na nada e olha para trás não é digno de mim. E nessa noite eu preciso entender aonde Jesus quer que eu esteja, aonde Jesus quer que você vai. Não adianta pegar um monte de coisa e não dar conta. Paulo queria fazer uma obra na Bitínia, mas o Espírito do Senhor estava impedindo ele e mandando ele para Troade. Por que, meu Júlio? Porque quando ele chega naquela cidade, ele vai ter uma visão do varão macedônico, e esse varão vai dizer:
Meu Deus. Mas como trabalhadores. Não basta ser trabalhador, tem que saber como é que trabalha. Tem que saber manusear a ferramenta. Tem muita gente indo, pastor Isaac, fazendo a obra errada. Fazendo de qualquer jeito. Fazendo por amor, por vanglória. E esses não receberão galardão. A Bíblia vai dizer que aquele que milita ilegitimamente não será coroado. Mas dessa noite eu quero levantar uma geração que vai dar ouvido à paz dele e vai começar do jeito certo para cumprir a chamada. Eu creio, Deus. Atravessar a Macedônia e vai ganhar almas para Jesus. Eu creio, Deus. Se Jesus me chamou para fazer uma grande obra, se prepara. Se Jesus me chamou para fazer uma grande obra, é noite de sair daqui entendendo que precisa se preparar, precisa passar pelos processos, precisa entender qual é a vontade de Deus, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta querer ir de qualquer maneira, não adianta querer ir apressadamente. Eu demorei anos para que Deus começasse a me soltar, começasse a me enviar ali, vai fazer evangelismo ali, vai fazer um negocinho ali, outro negocinho ali. Eu acho ainda pouco, mas Deus ele tem que nos frear, porque ele sabe que de repente a gente pode se emocionar e querer meter os pés pelas mãos, mas nessa noite Deus está preparando corações. Meu Deus. Eu sei que nem todos têm uma grande chamada. Isso é maravilhoso. Isso é bom, irmão. Chamada é um negócio sério. Ministério é um negócio terrível. Tem gente, quem tem, queria não ter. Quem tem um ministério, queria não ter. Quem tem uma chamada, queria não ter. Eu queria estar aí sentado ouvindo o pregador com vocês. Mas Deus pega a gente, joga pra lá, joga pra lá. Acabei de chegar de Minas, vim correndo pra cá pra pregar uma mensagem que eu não queria pregar. É uma mensagem que não dá glória a Deus. Eu queria trazer a mensagem que valia vocês pular, rodarem, falar em estranha, profetizar. Mas o Espírito Santo quer alertar a igreja que é preciso se preparar, porque as almas estão padecendo. E se eu não tiver força, se eu não tiver estrutura, eu não consigo tirar ninguém do inferno. Por isso que lá em Judas, a Bíblia vai dizer: apartai-vos algum tirando fogo. A palavra apartar é arpazo, é arrancar com força. Ou seja, eu preciso estar preparado, eu preciso estar estruturado para tirar do fogo do inferno. Senão ele me puxa, senão ele me desce. Tem muita gente fazendo evangelismo e missão e caindo, por quê? Porque está sem força. Jesus. Está sem força, está sem estrutura. Está despreparado, está deslumbrado. O profeta revelou. Deus falou comigo. O profeta pegou-me pela mão, me arrastou pela igreja e falou que a grande a obra é grande, mas peraí, será que ele lembrou de te falar que você tem que padecer pelo evangelho? Falar que você vai no escolher é fácil, mas falar que você vai padecer pelo evangelho, que você vai sofrer, que você vai chorar, que você vai passar fome, que você vai ser abandonado, que você vai ser criticado até pelos próprios da sua casa. Alguém já te alertou sobre isso? Meu Deus. Porque é o que acontece. Meu Deus. Se prepara para apanhar. Se prepara para ser chicoteado, caluniado. Ser taxado como louco. Meu Deus. O próprio Jesus foi taxado como louco. A família dele quis prender ele como louco. Os irmãos de Jesus só se converteram depois da morte dele. A mãe de Jesus só foi encontrada no núcleo do 120. Certa feita, a Bíblia vai dizer que chegam para Jesus e falam: Senhor, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e querem falar contigo. Jesus é maravilhoso. Jesus fala: minha mãe? Quem é minha mãe? Quem é minhas irmãs? Quem são meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são estes que fazem a minha vontade. Ouve a palavra de Deus e a prática. Jesus não reconheceu a mãe, não reconheceu a irmã, não reconheceu o irmão, até mesmo porque os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus não acreditavam em Jesus. Mas depois que Jesus morreu, você vai ver Maria dos 12. Maria está sempre há 20 anos orando no templo. O Espírito Santo levou Maria, encheu ela do Espírito Santo. E a partir daí a vida dela mudou. Meu Deus. Tem gente
santa. Ela se tornou santa quando ela reconheceu Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Porque todo aquele que reconhece que Jesus é o verdadeiro e único Salvador, o sangue dele te lava e te purifica do todo pecado. Aí a partir desse momento você é taxado, reconhecido no céu como santo. Verdade, Deus. Então santo é quem reconhece Jesus, não é quem está sendo feito de imagem de escultura. Porque nessa noite o Espírito Santo está chamando pessoas para ser salvas. Aleluia! Meu Deus. O Espírito Santo chama pessoas aqui que estão dispostas a cumprir aquilo que ele já te falou. Uma chamada poderosa, mas tem que ter renúncia. Uma chamada poderosa, mas tem que entender que tem espinhos. Verdade, meu Deus. Pecados. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7, se eu não me engano, Paulo vai dizer: já estou sendo oferecido em aspersão e sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e Guardei a minha fé. estou sendo oferecido em aspersão, oferta de libação. Que é isso, irmão Júnior? Havia duas ofertas no templo: a oferta de holocausto, a oferta queimada, que era uma oferta de pecado, pelo pecado. E havia uma oferta de libação, uma oferta de derramamento de vinho sobre aquela oferta, sobre aquele alimento. A oferta de sacrifício, a oferta de holocausto, é quando alguém pecava, reconhecia que pecou, então ele tinha que oferecer um sacrifício a Deus. Se esse cristão, se esse hebreu, se esse judeu não pecasse mais, ele poderia oferecer uma oferta diferente. Era chamada oferta de libação. Glória. Uma oferta com derramamento de vinho. Glória, meu Essa Deus. oferta era uma oferta que Deus se agradava. Glória. Paulo está dizendo, no final da sua carreira, ele já tinha pregado para judeus, ele já tinha pregado para gentios, e ele estava em Roma. Já estava pregando para os reis, pregou para Festus, para Félix, para Agripa. Meu Deus, cumpriu o chamado. Papai, fiel é a tua palavra. Só que ele está entendendo que não bastava, ele tinha que entender que ele era vaso escolhido, que a chamada englobava a morte dele. E ele não está triste. Não, ele vai dizer que a morte é lucro. Ele não está chateado. Ele vai dizer: ah, Deus me abandonou. Amor, servo presente, só Lucas está comigo. Meu Deus. Paulo entendia que o abandono fazia parte da chamada. Paulo sabia que muitos iam virar as costas, mas ele vai dizer: olha, quando me abandonaram, mas Jesus estava comigo. Pode todo mundo te abandonar, mas Jesus não te abandona na hora da chamada. Aleluia! Estou sendo oferecido com uma oferta de libação, minha cabeça vai rolar. Mas tem um detalhe: a minha vida é uma oferta que agrada a Deus. Maravilha. Aleluia! Será que a tua vida é uma oferta que agrada ao Senhor? Será que você pode se oferecer como uma oferta de libação, ou seja, uma oferta sem pecado? Quando você levanta a sua mão e aceita Jesus, você está vindo como uma oferta queimada, ou seja, um animal morreu para que o seu pecado fosse perdoado. Jesus. E João Batista vai dizer: aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu para que seu pecado fosse perdoado. Glória a Deus. Jesus morreu para que você tivesse vida e vida com abundância. Essa é a grande verdade do Evangelho. Isso que resume o Evangelho: a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha. Para que esse sangue seja reconhecido, ele tem que ser aplicado na minha vida. Verdade, meu E a Deus. única forma desse sangue ser aplicado na minha vida, eu preciso levantar minha mão e reconhecê-lo como único verdadeiro. Glória, glória, Então glória. nós temos dois tipos de oferta: a oferta de sangue. O primeiro sangue é o sangue que me lava. O segundo sangue é o sangue que me reconhece. É o sangue da justificação. Algumas pessoas aqui estão sendo justificadas. Seu sofrimento está sendo reconhecido. As suas lágrimas estão subindo.
O cálice, o anjo está pegando lágrimas aqui nessa noite. Meu Deus! A lágrima não é em vão. Teu sofrimento é tempo de azeite. Quanto mais você sofre, mais unção você tem para fazer a obra de Deus. É por isso que a gente não entende, a gente não consegue entender porque sofre tanto. Porque está doente, porque todos abandonam, porque a vida está tão difícil, é porque Jesus precisa te levar para o Getsemane. Lá onde Jesus suou, lá onde Jesus chorou, lá onde Jesus suou lágrimas de sangue, a palavra Getsemane significa presa de azeite. É onde a azeitona era esmagada, onde a azeitona era torturada para exalar e saiu o azeite, o sumo do azeite. Azeite é o símbolo da unção. O próprio Jesus foi esmagado na cruz do Calvário. Ele foi moído pelas nossas aflições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre a sua pecadura nós fomos sarados. Meu Deus! Então o sofrer de Jesus nos transformou e nos deu vida, mas também nós precisamos sofrer, padecer por amor dele. E quando a luta vem, quando a perseguição vem, quando a enfermidade vem, a gente costuma murmurar, questionar, chorar, pensar em olhar para trás. Mas você precisa entender que quando você sofre, é porque Deus está te dando unção para fazer algo para Ele. De repente você está orando por alguém, para Jesus salvar alguém da tua família, e para que essa oração seja consolidada, Ele vai permitir uma perseguição, uma luta, um sofrimento, uma enfermidade, um abandono. E que a gente possa entender como Jó entendeu. Perdeu filhos, 10 caixões dentro de casa. Imagine, enterrar um filho já dói. Imagine 10. E a mulher vai murmurar, mas só pelo Deus e morre. Tu vai continuar indo de pé, rapaz? E ele vai dizer o seguinte: olha, mulher, tu fala como louca. Porque o bem de Deus você quis, você gostou, não gostou? Agora o mal de Deus você não quer. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só entendeu que o verdadeiro adorador, ele não vislumbra na hora da enfermidade, da perda e da morte. Ele entende que Deus é soberano. E a soberania de Deus, Deus faz sem ter que dar satisfação para ninguém. Não, Júlio, por que você está falando isso? Sabe? Porque tem pessoas aqui que precisam entender que os processos dolorosos é porque Deus está reconhecendo em você estrutura para vencer. Tiago vai dizer que Deus não pode ser tentado por ninguém, por isso Deus não tenta ninguém. Ele vai dizer mais, quando vem a tentação, vem o escape. Mas Deus não tenta, Deus prova, mas com a prova vem o escape. E nessa noite Deus está dando escape para pessoas aqui. Essa noite aqui pessoas vão entender, pastor Isaac, que as lágrimas elas vão correr, não tem jeito. Mas vão correr com um odor de alegria. Aleluia! Porque o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente chora. Não, Júlio, não vai parar, não. A Bíblia vai dizer que lá não haverá mais choro. É lá, aqui a gente chora. Mas Jesus vai reconhecer, vai dizer, bem-aventurados que choram. Então se você está chorando, Ele está te chamando de bem-aventurado. Aleluia! Se você está chorando, Ele está reconhecendo a sua bem-aventurada. Mas nada que Ele não vai converter choros em alegria. Ele vai enxugar lágrimas. Lá não tem mais choro, lá não tem mais choro. Mas nós temos que chegar lá. E Deus está chamando pessoas daqui para chegar lá. De repente você não está indo no caminho do Senhor, está afastado. De repente algo te magoou. De repente você ficou desapontado com alguém, com o pastor, com o membro, algo te escandalizou. Mas você precisou entender hoje que a chamada se faz por isso também. É com frustrações, é com Paulo. Olha, ele vai dizer para ele que ele é mais escolhido. E ele vai padecer muito. Eu vou permitir muito sofrimento. Mas ele vai entender que é pelo amor do meu evangelho. E Paulo entendeu. E a gente precisa entender. E eu quero encerrar minha pregação nessa noite convidando pessoas aqui que de repente estão, crentes ou não, que estão decepcionados, frustrados, escandalizados. Alguém te magoou, alguém falou algo de você, e aquilo feriu o teu coração. Você não mereceu ouvir aquilo, e ouviu e não entendeu.
aquilo ali geraria uma grande unção na tua vida e de repente você caiu, parou. Meu Deus. E hoje Jesus está te chamando para se pôr de pé nessa noite. Para você entender que você continua sendo um vaso escolhido. Para fazer uma grande obra, mas os processos, as intempéries da vida também fazem parte daquele que tem uma grande chamada. Paulo estava abandonado, estava encarcerado, iria ser decapitado. Mas ele sabia que se ele tombasse ali, ele ia ressuscitar lá. A sepultura não impediria ele de chegar diante do seu Salvador. E Deus está chamando pessoas aqui para ter um encontro com Ele. Estamos num culto de missões. A mensagem é para a igreja. A mensagem é para preparar missionários, para entender que missão não é brincadeira, missão não é um título, missão é uma obrigação. É por isso que Paulo falou: ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas de repente pessoas aqui precisavam ouvir essa palavra e entender que Jesus te ama e que Jesus ainda te chama para uma grande obra. Ele quer libertar, Ele quer salvar. Talvez você já ouviu muitas vezes alguém dizer: olha filho, Deus tem uma grande obra na tua vida. Mas você vai ouvir a primeira vez eu te dizer: o diabo também tem uma grande obra na tua vida. E a obra que o diabo tem na tua vida é te destruir, te matar, acabar com o teu casamento, acabar com a tua família, com a tua saúde, com os teus bens, com o teu caráter, te jogar na sarjeta, te jogar na prisão, te jogar numa mesa, numa sala escura de um hospital, num manicômio, e por fim te jogar na sepultura e depois no inferno. Essa é a grande obra que o diabo tem na sua vida. Mas Jesus Cristo veio para desfazer a obra do diabo. E a obra que Deus tem na sua vida é maravilhosa. Ele quer restaurar, Ele quer edificar, Ele quer construir, Ele quer implantar dentro de você o reino dele. E uma vez que você tem um encontro com Ele, a tua vida nunca mais é a mesma. Como Ele falou com a mulher samaritana: se você crer, conhecer o dom de Deus, e quem te pede de beber, tu me pediria, eu te daria água. Só que essa água que você está buscando no poço, tu torna ter sede, tu volta a buscar. Mas a água que eu te dou vai gerar em você uma fonte inesgotável que joga para a vida eterna. E eu quero chamar pessoas aqui que estão dispostas a beber dessa água. A beber dessa água, porque quem beber dessa água nunca mais terá sede. Quem está disposto a ter uma vida com Jesus, a entregar a sua vida. Ah, irmão Júnior, mas esse negócio de igreja é complicado, eu vou ter que mudar minha roupa, eu vou ter que mudar. O que tem? Mas eu deixo te falar uma coisa: não é o pastor que te obriga, não é a igreja, é o Espírito Santo que vai mudando. Ele vai tirando certas tendências. Eu também só andava com a bermuda caindo. Eu vivia há 6 meses com cabelo tingido de blondo, com camisa de clube de futebol, brigando em baile funk, armado, com droga no bolso. E Jesus se pegou, fugindo ladrão, lá do cidade continental, que já era para estar morto, e voltou aqui com o microfone na mão. Jesus é extraordinário. Eu, se eu fosse Jesus, eu não botava o microfone na minha mão, porque eu sabia que eu não prestava. Mas Jesus, ele não olha para você, ele olha para amanhã. Ele sabe que amanhã você vai prestar. De repente a sociedade você não presta, mas para Jesus você presta. Presta para muito, para fazer uma obra. Eu não vou investir que Jesus não é carne para mão em final de feira. Jesus é coisa rara. Eu quero chamar pessoas aqui que estão dispostas a aceitar Ele e deixar Ele trabalhar em toda a tua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que de repente o diabo te frustrou, alguém te magoou, alguém não acreditou em você, mas Jesus Cristo acredita. Se você está disposto, vem aqui que eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém para Jesus? Alguém que quer entregar sua vida? Deixa eu falar um negócio para você. Não ia falar não, já tem que entregar que a hora passou. Mas quem mora longe que sou eu vou chegar tarde em casa. Eu nem jantei, nem comi nada, vim lá de Minas. Vou falar um negócio para você. Existem demônios nas hierarquias satânicas, muitos demônios. Nós temos 4 grandes hierarquias: principados, potestades, ordens infernais da maldade, príncipe da treva. Nós vamos estar falando isso na campanha que vai vir. Mas deixa eu te falar um negócio: existem demônios chamados demônios de hierarquias, mas também existem demônios chamados demônios que são, como é que diz? Demônios que são passados de geração para geração. Meu Deus. Sabe como é que funciona?
demônio que quis me jogar na sarjeta, que me jogou no crack, que me jogou fumando pedra no meio da mata, que botou um enfisema pulmonar com bolha no meu pulmão. Tem demônio que me botava lá no baile funk brigando, armado, trocando tiro com os vagabundos. Esse demônio é eterno, sabia? O demônio não morre. Não morre. O demônio que está na vida do traficante aí, o policial mata o traficante, o demônio sai dele e entra outra pessoa. Verdade, meu O Deus. traficante não vou dizer que ele é a vítima da sociedade, mas ele é a vítima do demônio, do diabo. O diabo que o oprimiu, o matou. Agora esse demônio está ali para executar o plano na vida de outra pessoa. E quando esse demônio ele tem uma ação de cunho hereditário, para resumir, para você entender, ele não vai matar você, ele vai matar o teu filho. É assim que o diabo faz. Vamos supor, eu aceitei Jesus como o único verdadeiro Salvador, larguei as vidas, larguei as drogas, é aquele demônio que queria me jogar na criminalidade, na prostituição, ele vai querer pegar o meu filho. Aí eu sei que eu preciso orar dobrado. Porque aquele demônio que eu venci ele pelo sangue de Jesus, ele não está totalmente vencido. Ele vai querer derrubar o teu menino, Isaac. Da onde você cair, da onde você veio, ele vai querer jogar o teu filho. Aí você tem que orar dobrado. Verdade. Vai querer jogar tua filha. É assim que o demônio faz. É por isso que a gente ora sem cessar. Oh, glória. Aí você está aí, tranquilo, e teu filhinho está aí. De repente o diabo, não, eu não estou querendo botar terror em ninguém. Estou te falando a realidade. Eu estou lá com meu filho, vai fazer agora 10 anos, 9 anos. Eu sei que o diabo já decretou. Sabia que o diabo queria pegar no inferno, pastor Isaac? Falou, com 13 anos meu filho vai desviar. Mas pode, fica ousado. Já falou. Chama ele, Jesus. 13 anos, da mesma forma que eu desviei com 13 anos, depois que eu batizei, eu desviei. Aquele demônio que fez eu desviar com 13 anos, falou que vai desviar meu filho. Mas ele é ousado. E eu que não vigio não, para você ver. Já é assim, ele quer destruir pai, mãe, filho, mas Jesus Cristo vem quebrar a maldição nessa noite. Tem alguém para Jesus? Não tem ninguém? Tem alguém? Não tem? Vamos orar? E foi de pé nessa noite, as horas já se foram, hein? Já se foi, Pedro Flávio? Já se foi. Mas Jesus tem uma obra aqui nessa noite, não tem? Tem mistério aí, tem? Eu sei que tem. Fecha os olhos nessa noite. Curso de missão é isso mesmo, irmão. Curso de missão é mais informação do que... Se você quer um poder de Deus mais ousado, tem na campanha. Mas curso de missão é mais para mexer no nosso ego mesmo. Verdadeiro, Curso de missão é para dizer que a gente não é aquilo que a gente pensa que a gente é. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fechamos os nossos olhos. Soberano Deus eterno, Pai. Graças te damos, Jesus, por tua bondade, por tua misericórdia. Aí eu quero te agradecer pelo livramento da estrada. Não foi pouco não, hein? O diabo quis nos matar de glória de livramento. Eu sou do livramento. Eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui se encontram também tiveram livramento. Meu Deus, vai estar Deixa a minha meu Pai nesta noite, meu alcançada Deus. pelas vidas que aqui se encontram. Olha, Eu tenho Jesus. certeza que o Senhor está visitando vidas Pai, aqui neste poderoso, meu Deus. livramentos foram, Senhor, decretados. Maravilha. Houve uma frustração no inferno. Ó Pai, obrigado, meu Deus, por esse culto, meu Deus, sua glória. Então o Senhor é o Deus que quebra o arco, corta a lança e queima carro no fogo. E nessa noite eu quero orar para que o Senhor envie os seus anjos de guerra neste lugar. Eu tenho certeza que o Senhor tem um palestrar diferente em cada palestrante. O Senhor já falou pelo intermédio da tua palavra. Glória, 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 Que precisam, Senhor, de um sobrenatural. Eu quero rogar